Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Se puder colocar na tradução de Almeida, Revista Atualizada, eu agradeço. No versículo 33 e 34. Quem achou, diga amém. Fale assim para o seu irmão que está aí do seu lado. Está preparado para plantar no céu e colher? Pergunta de novo para ele. Amém, irmãos? Como o bispo falou aqui, quando nós semeamos no reino de Deus, irmãos, é um solo fértil. Não tem coisa melhor. Isso em todas as áreas das nossas vidas. Bom, o que diz a palavra do Senhor em Marcos 5:33? Diz assim, então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, irmãos? É um texto muito conhecido. Essa passagem narra a história daquilo que aconteceu com a mulher que durante 12 anos estava sofrendo com hemorragias fortes, né? É a famosa mulher do fluxo de sangue, né? E nessa palavra, Deus ele ministrou, principalmente no versículo 34, 4 coisas aqui. Primeiro, falando de filiação aqui, a nossa paternidade. Jesus ele chama aquela mulher de filha. Ele fala que a fé dela salvou, fala de salvação também, de cura, de salvação. Jesus ele declarou sobre ela paz, né? E libertação, liberdade, né? Quem é que não deseja isso? Todos nós desejamos, né, irmãos? Desejamos ser filhos de Deus, desejamos ser salvos, libertos, curados e paz. Quem não busca isso, né? Quem é que não quer ter isso na sua vida? Todos nós queremos. E essa mulher, ela soube semear e teve a sua colheita. E eu espero que você nessa noite saia daqui entendendo o que você precisa fazer para poder, assim como essa mulher, vencer, você sair daqui como um vencedor também, nessa quinta profética, em nome de Jesus, amém? Fala para o seu irmão aí, não existe trabalho fácil para quem faz sempre o seu melhor. Não existe trabalho fácil para quem faz sempre o seu melhor. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu estava ouvindo um programa de entrevista, e no começo dessa entrevista um economista ele falou sobre uma regra que ele aplicava com seus alunos dentro de sala de aula, dos 95% e 5%. 95% e 5%. Eu achei muito interessante, e conforme eu estava lendo, né, a palavra do Senhor, o Espírito Santo foi ministrando e foi me trazendo à memória essa reportagem. E nela, ele estava falando sobre os 5% e os 95%. E ele chegou na sala de aula e falou para os alunos: vocês podem ser os 5% ou os 95%. Quem são os 5%? Os 5% são aqueles que se destacam, são aqueles que fazem a diferença onde ele vive, onde ele trabalha. Aqueles 5% são aqueles que se dedicam no estudo, na dedicação, né, nas habilidades que ele possui, seja no seu trabalho, né, dentro de casa, nos cuidados com as pessoas. É aquela pessoa que dá o seu melhor. E quem eram os 95%? Né? Ele falou, os 95% são aqueles que vão trabalhar para aqueles 5%, são aqueles que vão viver, né, com mais ou menos, com aquilo que der, né, passando um pouco mais talvez de dificuldade, né? Os 95%, ele falou que eram aqueles que teriam mais dificuldades, não fariam diferença nenhuma na vida de ninguém e nem
na sua geografia, vamos assim dizer. Seriam pessoas que passariam por ali e não deixariam marcas nenhuma. E aí ele falou assim: então, como aqui eu sei que sempre na sala de aula tem 5% e 95%, eu quero convidar todos os 95% a se retirar da sala de aula. Adivinha quantos saíram? Nenhum. Né? Ou por vergonha, né? Ou porque tinham convicção. E aí ele chega e fala assim: olha, eu sei que muitos não saíram, ou porque não sabem que fazem parte dos 95%, né? Ou sabem que fazem e não teve coragem de sair. E ali deu um choque nos alunos. Qual era a intenção dele? É mostrar para eles que o que vocês querem, né? Permanecer os mesmos ou fazer a diferença por onde vocês passam? Isso se aplica na nossa vida espiritual, né? Nós queremos ser os 95% ou os 5%? Eu quero fazer a diferença na vida de alguém, ou eu quero ser uma pessoa que passou pela vida de alguém, né? Na vida que Deus tem nos chamado, eu tenho certeza que o chamado de Deus para cada um de nós não é para sermos 95, é para sermos 5, que farão diferença naqueles 95, para aqueles 95 deixem de ser 95. Vocês estão entendendo? Amém? Ou seja, Deus ele chamou a mim e a você para fazer a diferença onde nós vivemos. Amém, irmãos? Para que essa vida que nós temos levado com Deus possa mudar a vida dessas pessoas, porque a sorte delas já foi lançada, elas não têm perspectiva. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite, talvez sem perspectiva também na sua vida, talvez triste, decepcionado com as coisas que têm acontecido, com a vida que você tem levado, com o trabalho que não tem te sustentado como você gostaria, não tem dado oportunidade de você proporcionar algo melhor para sua casa, para sua família. E você talvez tenha chegado aqui triste, porque a sua vida é a mesma há muitos anos, e você não quer mais viver assim. Amém? Então eu tenho certeza que você veio no lugar exato, porque onde a presença de Deus está, ali a liberdade, ali a cura, a transformação e, acima de tudo, a salvação. E quando nós temos Jesus na nossa vida, quando Jesus ele entra de uma forma diferente, numa forma onde ele tem liberdade para operar, para transformar, para mudar, as coisas são transformadas. Não tem essa possibilidade de uma pessoa ter tido um real encontro com Deus e a sua vida continuar a mesma. Isso é impossível. É impossível você ter um encontro com Cristo e continuar a vida de uma desgraça, de uma miséria. E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de derrota, de nada andar, de tudo ficar travado ou só vai para trás. Se a sua vida está assim, meu irmão, tem algo que precisa ser ajustado. E hoje, Deus ele tem uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, uma palavra de acolhimento, uma palavra de consolo, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a maior das profecias. Se você veio aqui esperando receber uma profecia, está aqui a palavra de Deus na nossa mão, no telão, e agora em nome de Jesus dentro do teu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, vamos entender então o que aconteceu com essa mulher, porque nós queremos chegar no mesmo objetivo que ela. Nós queremos ter paz, queremos salvação, cura, transformação. Nós queremos Deus na nossa vida da sua forma. Aqueles que fizeram na escola de dons, né? Na sua forma total. Nós queremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo constantemente ativos na minha vida. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, para isso nós precisamos fazer algo. Não é parado que as coisas vão acontecer. Deus, ele faz o sobrenatural. Deus, ele faz o impossível. Mas ele deixou as coisas possíveis ao nosso alcance para nós fazermos. E não é com a tua força. Você não vai fazer o que é possível com a tua força. É com Deus. Mas você tem que fazer. Você tem que dar o seu passo. Você tem que dar a iniciativa. Isso acontece através da fé. Amém, irmãos? Bom, no versículo 27, pode voltar para a gente? Pode pôr numa tradução. Pode ser nessa mesmo também, ou na tradução mais atualizada,
que isso não vai fazer a diferença naquilo que Deus ele tem para nós. Vamos lá, 27. Ela havia escutado falar de Jesus. Essa mulher, ela ouviu falar de... Irmãos, quando nós falamos de Jesus para alguém, o que nós estamos fazendo? Nós estamos proclamando as boas novas. Amém? O que são as boas novas? São boas notícias, notícias de salvação, de mudança, né? O Rei dos Reis chegou, o reino de Deus chegou para mim e nós estamos anunciando para outras pessoas. Então a primeira coisa que eu peço que você fala agora, né, nessa parte para o seu irmão que está do lado é: não despreze a boa nova. Não despreze, irmão, porque quando a boa nova chega, ela é uma semente, e a semente, quando elas caem num solo bom, num solo que está ansioso por receber aquela semente, essa semente vai germinar, ela vai desenvolver, e a transformação que nós esperamos ocorrerá. Tá? Essa mulher, como diz nesse versículo 27, ela havia escutado falar de Jesus. Então, ela entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, né? Tocou na orla da sua veste. Irmãos, alguém falou de Jesus para essa mulher. Alguém foi instrumento de Deus para que essa mulher fosse atrás de Jesus. Assim como aconteceu comigo e com você, alguém foi usado por Deus. Já começa aí a tua reflexão, irmãos. Alguém chegou e falou de Jesus para você. O que impede você de fazer o mesmo por alguém? O que impede você de falar de Jesus para alguém e numa terça-feira convidar ela para estar numa célula? Que dificuldade seria de você manter em oração, né? Nós temos os períodos de oração, o propósito da célula, o seu propósito de vida com Deus, onde você está ali se dedicando, no seu devocional diário, de buscar a Deus ali, lendo aquela palavra em oração, e falar para o Senhor: Senhor, me usa para falar do teu amor para alguém. Essa mulher, ela foi alcançada porque alguém resolveu abrir a boca, porque alguém resolveu contar o que Jesus fez na vida dela. Se essa pessoa que falou para essa mulher falasse que a vida dela não dava nada, que a vida dela tudo dá errado, que ela só tem dificuldade, essa mulher teria algum interesse de saber por onde essa pessoa anda? Sim ou não, irmãos? Não, né? Mas essa mulher veio até Jesus, porque alguém foi boca de Deus para a vida dela, e plantou essa semente no coração dessa mulher. Amém? Segundo, nessa parte final do versículo 27, fala que ela entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Quem foi que convenceu essa mulher, né, que sofria durante 12 anos, mal conseguia andar, já tinha tentado todos os tratamentos possíveis da época, tinha feito de tudo para curar daquele mal que lhe acometia, e o que fez ela sair de onde ela estava? Irmãos, vocês já ficaram doentes. Eu acho que todos aqui já ficaram doentes. Eu não sei se vocês já tiveram... Eu tenho a impressão que a doença que eu tive que mais me derrubou foi dengue. Irmãos, eu não sei se foi na segunda ou na segunda vez que eu peguei dengue. Eu tinha uns 16 anos, 15. Teve vezes que na minha oração eu falava para Deus me levar embora. Sério, irmãos, me doía o corpo todo, eu não tinha força para nada, não tinha fome, eu não queria beber água, eu não queria comer, e eu só ficava deitado, e deitado me doía o corpo. Então, eu acho que você já deva ter tido alguma coisa assim, ou já viu alguém acamado. Eu trabalho com pessoas que, algumas pessoas são acamadas, né? E pessoas com dores constantes, e não tem posição, irmãos. Dependendo do que a pessoa está sofrendo, ela tenta virar para um lado, dói, tenta virar para o outro, dói. É sofrimento muito intenso. E eu acredito que essa mulher devia estar sofrendo muito. Nem forças ela devia ter, porque se ela tinha uma hemorragia tão intensa, ela não tinha força. Porque o sangue, irmãos, ele que transporta oxigênio, que dá energia para o nosso corpo, que faz a gente poder se movimentar.
Então, se essa mulher estava tendo hemorragia constante, ela estava desfalecendo. Todo dia ela estava morrendo um pouco. Mas alguém deu esperança para essa mulher. Alguém foi usado por Deus para falar do amor dele, de que Jesus havia chegado, que o Mestre estava lá, que o Messias tinha chegado ali naquele lugar para mudar a vida deles. E aquela mulher, ela saiu de onde ela se encontrava. O Espírito Santo, irmãos, através daquela semente que foi lançada, convenceu aquela mulher a sair de onde ela estava para ir aonde o Mestre estava. E isso não foi diferente com a sua vida aqui nesta noite. O Espírito Santo também te convenceu a sair da tua casa, depois de um dia de trabalho, de um dia de estudo, cansado, muitas vezes doente, se recuperando, desmotivado muitas vezes, mas o Espírito Santo tocou no teu coração para que você pudesse estar aqui. Para que você, talvez, que está em casa, não teve condições de vir até aqui, mas o Espírito Santo tocou no seu coração para você abrir o seu aplicativo no YouTube e poder assistir este culto e participar, não só assista, participe deste culto, né? Então, quando eu pergunto, amém, igreja? Diga amém em casa também. Participe do culto, cultue ao Senhor, faça como aquela mulher, ele foi atrás. Então, eu tenho certeza que, por nós estarmos aqui, ou sintonizados ou presencialmente, o Espírito Santo nos convenceu. Amém, igreja? Então aceite o chamado do Espírito Santo. Fala para o seu irmão que você já falou para ele. Não despreze a boa nova, agora você vai falar. Aceite o chamado do Espírito Santo. Todo dia. Amém? Vamos lá ver o 28. E ela disse, pois pensava... Volta um pouquinho, só para ler o final do 27. Para não perder aqui a sequência do texto. É Marcos 5, 27. Isto. E chegando por trás dele, tocou na sua capa. 28. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Irmãos, quem brotou essa ideia na cabeça dessa mulher? Quem foi que falou para ela, que ela ouviu falar de Jesus, e chegando ela pensou, eu vou tocar na capa dele e vou ser curada. Olha a fé dessa mulher, irmãos. Então eu digo para você, irmãos, se você veio aqui com a vontade de ser transformado na sua vida, tenha uma fé assim, irmãos. Tenha a fé de que você não vai embora nesta noite sem Jesus tocar na sua vida. Sem que o poder dele não saia dele, do trono da graça, para a sua vida, assim como foi com essa mulher. Porque nós vamos ver aqui mais para frente que Jesus ele fala, saiu virtude. Eu senti que alguém me tocou e saiu o poder de mim. Então, irmãos, coloca uma coisa, uma determinação no seu coração. Não saia daqui sem sentir o toque do Pai. Amém? Então, irmãos, essa mulher, ela aceitou o chamado. É o Espírito Santo quem convenceu essa mulher a buscar o Mestre e plantou essa ideia, o desejo no coração dela de tocar em Jesus, de ir atrás e tocar para receber a sua cura. Note que a intenção dela era somente receber o quê? O que ela queria receber? Cura. Ela foi buscar salvação? Ela foi buscar paz? Ela foi buscar alegria? Ela foi buscar o quê? Cura. Ela só queria cura. Assim ela imaginava que receberia apenas. Entenda que, põe pra gente, por favor, Oséias, em 1 Coríntios 3, do versículo 5 ao 7. Como nós estávamos falando, quem plantou a ideia naquela mulher foi o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, diz assim, afinal de contas, nós temos visto isso até na escola teológica, né? Estudando muito sobre Atos, e aconteceu essa situação na época que Paulo estava pregando, e Apolo foi enviado para Corinto.
E aí alguns discípulos estavam tendo uns conflitos dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e estava tendo aquele conflito entre os irmãos, né? Talvez um querendo ser melhor que o outro. E aí Paulo, quando enviou a carta, ele falou assim, afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, alguém semeou aquela semente no coração daquela mulher. Alguém pode ter regado, incentivando ela, vai mesmo. Eu estou pensando em ir lá para ir atrás de Jesus. E alguém pode ter falado, vai mesmo, incentivou ela, ajudou a regar aquela semente. Mas quem fez florescer? Então, irmão, você não é um acaso aqui. A sua vinda nesta noite não é um acaso. Quando você resolve vir para a casa de Deus, 1, 2, 3, durante toda a sua vida, não é um acaso. Isso é Deus dando crescimento espiritual sobre a sua vida. É Deus trabalhando, colocando dentro do teu coração o desejo de buscá-lo. Porque é somente Ele que tem a provisão que eu e você precisamos. Fora de Deus, fora de Cristo, não há salvação. Não há salvação, não há cura, não há verdadeira transformação. A única forma de nós desenvolvermos e rompermos no sobrenatural, sobre a nossa vida, na vida da nossa família, é através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não há nenhum intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Jesus, ele disse para Tomé, devido a uma pergunta que ele havia feito, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso, ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai eram um só, são um só, senão por mim, disse Jesus. Ou seja, a única forma de nós termos vida, de nós estarmos no caminho, é através de Jesus. De nós sermos libertos com a verdade, é somente através de Jesus. Não há outra forma, irmãos. Não adianta tentar fazer malabarismo, de ir para um lugar, de buscar em outro, de ficar de uma igreja para outra, buscando somente as vitórias. Para de buscar vitória, irmão. Para de buscar bênção. Não é isso que Deus ensina na sua palavra. Deus nos ensina a buscar o abençoador, o Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas, porque Ele tem poder para nos abençoar. A palavra de Deus diz que quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Eu sempre falo isso, irmão, com muita alegria, porque eu vejo uma maravilha tão grande nessa passagem, quando Deus fala sobre bênçãos e maldições, lá em Deuteronômio 28, e isso é maravilhoso, irmãos, porque não importa para onde eu vá, se eu tentar me esconder, a bênção, irmão, é a melhor pessoa para te procurar, para te encontrar. Você pode ser o melhor jogador do esconde-esconde da sua rua, mas a bênção te encontra onde você estiver. Você pode correr dela, que ela vai te encontrar e vai te alcançar. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Você pode ser rápido, irmão. Pode ser o Bolt. Nem sei se o Bolt ainda é o recorde de velocidade. Mas nem ele consegue correr da bênção, irmão. Porque a bênção de Deus, ela é certeira. Então você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Ficar pulando de igreja em igreja. Aqui você já está encontrando o abençoador. Basta você firmar suas raízes e buscar o Pai, que as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. A tua vida vai mudar, mas para isso Jesus precisa entrar. Agora, se Jesus não tem livre acesso ao teu coração, se ele entra na casa e você manda ele ficar quietinho, sentado na casa, não dá liberdade para ele transformar o seu ambiente, tirar aquilo que não presta, aquilo que o diabo semeou da vida no passado, aquelas coisas que estão guardadas no fundo do nosso coração, de mágoa. Jesus, ele entra, ele quer tirar tudo, irmão. Mas se eu não der liberdade para ele, para o Espírito Santo trabalhar na minha vida,
a minha vida continua empacada. Porque eu não dei liberdade. Eu aceitei a salvação, mas não o Senhor. Mas Jesus quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ser Senhor porque Ele te deu liberdade. Ele te libertou da escravidão. Ele nos tirou do império das trevas, das garras do diabo. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Domingo nós estaremos aqui reunidos em família, amém? Celebrando aqui o quê? O momento da ceia, cumprindo com a ordem que Jesus nos deu, de fazermos isso até que Ele volte, até que Ele venha. Isso simbolizando a nossa comunhão que temos um com os outros e com Ele. Porque se nós não tivermos parte com Ele, então nós não participamos do momento da ceia. Então Jesus, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer poder trabalhar na sua vida. Ele quer moldar o teu coração. Mas para isso você precisa estar com o coração aberto. Glória a Deus. Vamos lá. Essa mulher, ela fez um ato profético, irmão. Você lembra de ato profético? Eu acabei de falar um ato profético. É o pão que simboliza, né, o corpo, e o sangue de Jesus, o cálice. E isso faz com que nós tenhamos verdadeira comunhão com o Pai. É um ato profético através de algo que nós fazemos fisicamente, representando o espiritual. Essa mulher, irmão, porque assim, um pano, um simples pano, um tecido, não tem poder de curar ninguém, tem? Não, né, irmãos? Então essa mulher, ela também tinha consciência que um pano não curaria ela. Mas ela sabia que Jesus podia fazer aquele milagre na vida dela. Então quando ela determinou no seu coração de tocar nesse ato profético, tocar nas vestes de Jesus, nas roupas de Jesus, ela sabia que de Jesus sairia algo para a vida dela. Ela criou uma expectativa. A fé dela alcançou, ela extraiu através da fé, através desse ato profético, né? Que ela se moveu ali daquele lugar que ela estava de dor, de dificuldades, e ela conseguiu fazer algo que eu e você precisamos todos os dias, que é romper através da fé o sobrenatural de Deus. O que é romper, irmão? Romper é atravessar, é entrar, é invadir no sobrenatural. É sair da limitação física, é você sair da força do seu braço, do conhecimento que você tem aí na sua mente e partir para a fé. É fazer loucuras muitas vezes. Loucuras guiadas pelo Espírito Santo, amém? Porque é Ele que implanta essas ideias. Quem foi que deu essa ideia para essa mulher? Foi o próprio Deus que colocou no coração dela. E ela relatou isso. Se tão somente eu pensei, eu tocar ali em suas vestes, eu serei curada. E assim ela fez. Ela rompeu, irmão. Ela não ficou somente na ideia. Quantos de nós aqui recebemos promessas de Deus, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, usados como profetas sobre nossa vida, tem decretado muitas coisas diante desse altar para nós, para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, para nós termos algo diferente na nossa caminhada e a minha vida continua igual. É porque eu recebi a ideia, eu recebi a profecia, eu recebi a bênção, mas não tomei posse dela. Aquela mulher tomou posse no momento que ela colocou em prática. Ela teve que sair de onde ela estava, de um lugar que muitas vezes era cômodo, para que ela não sentisse dor. Era uma posição que talvez ela estivesse, que segurava ela ali, de um jeito que ela pudesse ter um pouco de... fosse amenizado aquele sofrimento. Mas ela resolveu avançar. Ela resolveu ignorar a dor naquele momento. Porque ela teve a esperança, que é Jesus, de que a vida dela, aquele esforço que ela faria, poderia mudar totalmente a vida dela. Então, se eu e você não rompermos também no sobrenatural, através das nossas atitudes, diga para o seu irmão, atitude. Se não tiver atitude, fala para o seu irmão, não rompe na fé.
O que você falou para o seu irmão agora? Amém, irmão? Então essa mulher rompeu no sobrenatural de Deus. Coloca pra gente, por favor, 2 Coríntios 4. Assim como essa mulher venceu, queridos, assim também nós podemos vencer. Eu e você podemos vencer. A vitória está disponível a todos aqueles que estão em Jesus. Porque aquele que está em Cristo é vitorioso. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, irmão, assim como aquela mulher, quando ela chegou a Jesus, ela pôde vencer. Eu e você, nos aproximando dia após dia de Jesus, nós poderemos vencer também. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o 18, por favor. Diz assim, ó: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Quem tem luta aqui, irmão? Amém? Mas só quem luta tem vitória também, né, irmão? Então, vou repetir. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Glória a Deus. Porque amém só confirma. Mas glória a Deus, você está exaltando o Pai também. Amém, irmão? Tá vendo? Confirmou, amém. 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Ó, irmão, eu vou ler de novo porque você não entendeu. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Irmão, você entende que a palavra de Deus diz que essa aflição que nós olhamos para ela e ela parece ser terrível, que está prestes a nos destruir, a palavra de Deus diz que ela é pequena e passageira. Misericórdia depende da tua fé, irmão. Sabe que isso? São os teus olhos. Você está olhando mais com os olhos da carne do que com os olhos espirituais. Então, faz uma coisa assim, ó. Põe a tua mão bem perto do olho. Se você colocar bem perto do olho, você consegue me enxergar? Por quê? A sua mão é grande? É? Põe ela para longe agora. Você consegue me enxergar? Ela ficou maior ou menor? Parece que ficou menor, né? Na verdade, ela está do mesmo tamanho. A diferença é a tua perspectiva que mudou. Antes você estava olhando para um problema que parecia gigante, mas quando você começa a olhar com os olhos de Deus, e Deus está onde, irmão? Está lá nas alturas, irmão. Quando ele olha para o problema, ele fala, pequeno e passageiro, amém? Então muda o foco da tua visão, irmão. Começa a olhar com os olhos da fé, que é visão de águia, amém? E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Aleluia. 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Isso lembra de um outro texto que fala sobre o que é a fé. Hebreus 11:1, não precisa colocar. Porque a fé é exatamente isso. É as coisas que nós prestamos atenção, nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para... Então, irmão, decida olhar com os olhos espirituais. Olhar para Cristo, irmão. Olhar para Jesus. Olhar para as bênçãos que Deus tem determinado para nós, para o caminho que Ele tem colocado diante de você, para as pessoas que Ele tem colocado diante de você, que estão precisando de libertação, de salvação. E muitas vezes nós estamos olhando com os olhos carnais e não estamos atentos à necessidade do próximo. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus para que as escamas dos nossos olhos venham cair. Porque senão nós corremos o risco de estarmos 10, 20, 30 anos dentro da igreja com escama nos olhos.
Estamos ouvindo, mas não estamos vendo. Eu não sei quantos anos, agora de cabeça, quantos anos Jó passou que ele conhecia Deus. Mas no final daquela luta toda, daquela provação que ele passou, ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que assim seja na tua vida e na minha nesta noite, amém? Que os nossos olhos possam estar plenamente abertos, para nós podermos viver no sobrenatural de Deus, ofertando no sobrenatural, trabalhando no sobrenatural, semeando a palavra no sobrenatural, guerreando no sobrenatural, as batalhas dentro de casa, no meio da família, no sobrenatural, porque quando nós travamos a batalha no físico, nós entramos em desvantagem, porque a nossa vantagem é no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Então, irmão, a nossa vantagem é no espiritual. Só que para lutar no espiritual, eu tenho que estar com os olhos espirituais. Eu preciso estar vivendo como um homem espiritual. Porque se eu sou um homem carnal, a Bíblia diz que a carne, o homem carnal, ele só discerne as coisas carnalmente, mas as coisas espirituais só são discernidas através do Espírito, e nós temos a mente de Cristo, amém? Então com a mente de Cristo nós começamos a compreender, para poder romper. Agora, se você já entende, você já vê, e você não toma uma atitude, então, meu irmão, é o que está faltando para você. Talvez para você só esteja faltando aquele teu ato profético, aquele teu passo de fé, de avançar, para você poder romper no sobrenatural. Pedro andou sobre as águas, mas ele primeiro, ele teve que ter fé. Ele esperou a palavra de Jesus. Ele não saiu fazendo as coisas. Não, eu sei o que Deus quer, eu vou fazer porque eu sei. Deus mandou você fazer isso? Deus falou para você fazer algo? Então, escute a voz do Senhor. Siga a orientação, a obediência ao Senhor. O Senhor tem colocado líderes, pastores, bispos sobre a nossa vida para nos dar direção. São essas pessoas que Deus preparou. Na escola de discípulos, o Alexandre, está por aí? Augusto, Alexandre aqui, estão na mesma reta. Alexandre e Augusto, eles tiveram aula sobre autoridade e submissão, não foi isso, Alexandre? Minha filha estava contando, estava impactada lá, toda maravilhada com a aula da escola de discípulos, falando sobre autoridade e submissão. Quantas bênçãos tem preparada para nós, quantas vitórias são garantidas quando os nossos líderes estão cientes da luta que passamos e eles estendem as mãos para que nós sejamos abençoados. Se você vê o povo, Josué no meio da batalha vencia, porque Moisés estava com o braço erguido. Então o líder, sabendo que o discípulo está na batalha, ele intercede. Agora, a palavra de Deus, ela nos proíbe fazer magia, feitiçaria, que isso é coisa do inferno. Então o líder não tem como adivinhar algumas coisas que você passa, irmão. Por isso que a gente fala de discipulado, que é comunhão, que é viver junto, de estar ali, compartilhando as dificuldades, as lutas, as alegrias com o nosso discipulador também. Por quê? Porque ele vai poder estar estendendo as mãos nas batalhas que enfrentamos. Se essa mulher que estava com esse problema, ela já conhecesse Jesus, e alguém conhecia Jesus, tivesse contato direto, eu acho que essa mulher não tinha passado 12 anos, não, irmão, sofrendo. Tanto é que a sogra de Pedro foi curada, por quê? Porque Jesus ficou sabendo através de Pedro e dos demais que estavam ali, porque conviviam junto. E aí Jesus foi lá e ministrou a cura sobre ela. Então, irmãos, para que Deus possa levar cura para essas pessoas, para dentro do seu lar, você precisa apresentar Jesus para essas pessoas. Se você não apresentar Jesus para elas, e elas não tiverem ali aquele momento de comunhão com o Pai, aí vai ficar difícil. Alguém foi boca de Deus para nós. Alguém foi o instrumento de Deus para que a minha vida fosse transformada. Então, irmão, no mínimo, eu deveria fazer o mesmo. Nem que seja para uma. Se um de nós aqui fazer para um, já não cabe mais. Imagina se esse um que a gente falar vem. Não é verdade, irmãos? O reino de Deus vai ser povoado. O céu vai ser povoado
né? E Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. E a gente tem que falar, Jesus, constrói mais. E aí Befave vai povoar o céu, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa mulher, quando ela resolveu aceitar o chamado do Espírito Santo, ela foi tirada daquele momento, daquela vida de trevas, de luta, de sofrimento que ela estava. Coloca pra gente, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, como eu estava falando, aquela mulher, ela rompeu no sobrenatural. E eu creio que você, nesta noite, romperá também, amém? Então, quando nós rompemos no sobrenatural, sabe o que acontece? Nós saímos do anonimato. Sabe o que é anonimato? É quando ninguém sabe quem você é. Ninguém nota a tua presença. É quando você faz parte dos 95%. Ah, fulano morreu? Quem era esse? O que fazia? O que comia? Onde vivia? Nem no Fantástico, nem sei o nome do programa lá. É Fantástico mesmo, né? Que passava essas coisas, né? O que fazem? O que vivem? Onde moram? Meu irmão, se você não romper no sobrenatural, você vai viver no anonimato. Quem quer viver no anonimato? Ninguém, né? Glória a Deus. Nós queremos ser conhecidos no céu e no inferno. No céu como servo de Deus, e no inferno como aquele que atormenta os demônios. Amém, irmão? Glória a Deus. Colossenses 1. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Irmãos, o Senhor, Ele nos leva, Ele nos tira das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus, que é um reino de luz. Essa mulher, ela rompeu no sobrenatural, ela saiu do anonimato, ela se destacou na multidão. Mas como isso, pastor? Está lá na Bíblia, vamos ler. Assim, também nós podemos iniciar um relacionamento com Deus através do diálogo. O que é um diálogo com Deus? Nós chamamos de oração e leitura da palavra. Porque na oração você está falando e na palavra Deus está te respondendo. Amém? Eu espero que Deus esteja respondendo as tuas orações através dessa palavra que está sendo pregada. Então, quando você ora, você fala. E quando você escuta a palavra ou lê a palavra, Deus te responde. Através de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus, ou do teu devocional, amém? E de outras formas também, tem várias formas. Mas o básico, no diálogo, é palavra de Deus e oração, irmão. Se você tem isso no seu dia a dia, você já está, com a faca e o queijo na mão para romper no sobrenatural todo dia. Agora, se você não está fazendo o básico do diálogo, o mínimo, né? Fica difícil. E através desse diálogo, do relacionamento com Deus, nós desenvolvemos a intimidade, nos abrimos, nós ficamos desarmados diante dele. Amém? Eu espero que você tenha vindo nesta noite com o coração aberto para receber essa palavra, para que ela possa trazer mudança na tua vida, no teu coração. Então, irmãos, como eu estava dizendo, essa mulher se destacou no meio da multidão. Vamos lá para o versículo 33 de Marcos, capítulo 5. Nós tínhamos parado no 28, né? Pode ir no 29 mesmo. Vamos ler isso. Então aquela mulher, ela tocou na veste de Jesus. E o que aconteceu? Logo o sangue parou de escorrer. E ela teve certeza de que estava curada. Irmãos, o que ela queria era cura. Não foi isso que a gente falou? Ela queria cura. O que ela poderia fazer? A partir do momento que ela tocou em Jesus, parou o sangramento, e ela tinha a convicção de que estava curada, ela poderia ir embora. Sim ou não? Sim. Mas foi isso que ela fez? Ela foi atrás da bênção? Ou do abençoador? Que podia dar a bênção para ela? Note a diferença. Se ela tivesse ido atrás da cura, direto, ela poderia receber a cura e ir embora. Mas a prova de que ela não foi atrás da cura
porque ela não ouviu falar de um curandeiro. A palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus, foi do mestre. E aí ela foi atrás do mestre. E ela, sabendo que com a fé, rompendo no sobrenatural, ela, num ato profético, tocou na orla das vestes de Jesus, ou da sua capa, dependendo da tradução, e a palavra de Deus diz que ela foi curada. Ela tinha certeza, porque parou. Irmão, se parou de escorrer, o que significa? Essa mulher, irmão, era uma torneira vazando o dia inteiro, ou jorrando, eu não sei como era. Mas provavelmente essa mulher era um milagre estar viva. Isso eu tenho certeza. Porque há 12 anos desse jeito, imagina o sofrimento dessa mulher, o psicológico, o social dela. Ela não devia nem ter pessoas ali convivendo tanto assim com ela. 30. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído. Então, quando ela tocou, imediatamente parou de escorrer o sangue e ela sentiu que havia sido curada. Jesus, no mesmo instante, sentiu que dele saiu o poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Uma multidão. Quem foi que tocou na minha capa? Vamos ver o que os discípulos responderam. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Ô Jesus, em outras palavras, o Senhor está de brincadeira, Senhor? Você está sendo esmagado de todo lado, você está passando espremido e está perguntando quem me tocou? Os discípulos não estavam entendendo. Naquele momento, os olhos espirituais deles não estavam abertos. Eles não estavam entendendo. Mas Jesus sabia o que tinha acontecido. E aquela mulher também sabia o que tinha acontecido. Olha só, irmãos. Vamos ler até o 33. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Jesus teve interesse em saber quem tocou? Jesus teve interesse em quem rompeu no sobrenatural? Jesus teve interesse em quem quis se destacar e sair do anonimato? Sim ou não? Porque tinha uma multidão. Tinha um monte de gente tudo igual. Mas teve um que se destacou. Fazia parte dos 5%. E esse um saiu do anonimato. E aquilo fez com que Jesus procurasse. E insistisse. Porque ele perguntou uma vez: quem me tocou? Aí os discípulos responderam: mestre, tu está sendo apertado de todos os lados e pergunta, né? Quem te tocou? Mas o 32 fala: mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Irmãos, quantas vezes Jesus tem insistido contigo? Será que você quer ser aquela pessoa que só vem atrás do pão e do peixe, como a multidão? Ou você quer ser como um discípulo de Jesus? Aquele que vai atrás do mestre, aquele que vai buscar o mestre, o Senhor dos senhores, aquele que pode salvar a sua alma. Aquela mulher, irmão, ela não foi embora, ela ficou ali. Olha o 33. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Irmãos, ela contou que foi ela, contou o que ela estava passando. O que eu quero dizer para os irmãos é, para você falar para o seu irmão aí do lado: para alcançar, tem que confessar. É confessar para alcançar. Amém? Irmãos, aquela mulher, ela confessa ao Senhor tudo o que ela tinha feito, a jornada dela, o que ela fez para poder chegar até aquele lugar, o que foi a vida dela. A palavra de Deus diz que ela contou tudo. Tudo, meu irmão. Minha mente imaginou muitas coisas. Eu acho que em pouco tempo ela contou tudo que ela pôde ali naqueles minutos, da vida que ela levava, quem ela era, o que ela fez, o que ela já tentou fazer.
Eu acredito que aquela mulher, ela falou: mestre, é isso. Jesus, ele está procurando a gente. Ele quer ouvir aquilo que nós temos feito. Se talvez, irmão, você que chegou aqui, que tem identificado que sua vida está travada, está pesada, não está leve. Você está carregando fardo pesado. E não é para carregar fardo pesado. Jesus, ele só manda cada um carregar a cada dia a sua cruz. Se você está carregando fardo pesado, é porque você está carregando coisa que não devia. Porque Jesus falou: lançai sobre mim, né? Os fardos aqui, ó, joga para mim, que eu vou te trazer descanso, eu vou te aliviar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Você está cansado, irmão, da caminhada? Está cansado da vida que você leva? Você se sente sobrecarregado? Líder, pastor, sobrecarregado do trabalho, da obra? Será que não é porque nós estamos carregando nos nossos ombros o que deveríamos colocar nas mãos do Pai? Você, discípulo, obreiro, cada um que está na sua casa, será que nós não estamos carregando fardos pesados que não deveríamos estar carregando e sim lançando nas mãos do Senhor, para que Ele possa operar, que muitas vezes a gente quer fazer com a nossa força, com as nossas mãos? Será que esse sobrecarregado não seja algo que... Porque a palavra sobrecarregado, sobrecarga, significa uma carga que excede, que passou. Então tem um limite, se passar desse limite, é sobrecarga. Será que nós não estamos carregando e estamos sentindo peso, desanimando, querendo parar? Talvez você que esteja nos visitando, ou que esteja em casa, ou o irmão que está aqui congregando com a gente, já está pensando em desistir. Tenho certeza que tem pessoas assim aqui, que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração agora. Mas eu falo para você, irmão, Jesus, ele disse: vem a mim. E talvez você achou que já estava, mas estava carregando os fardos todinho nas tuas costas. Quer carregar o mundo todo, irmão? Coloca nas mãos do Pai. Divide a carga com teus irmãos. Irmãos, me ajuda a carregar. Comunhão é isso. É um aliviando o outro, é um orando pelo outro. Comunicai aos santos as vossas necessidades. Para quê? Para que nós possamos nos unir. Quando a Bíblia fala lá em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, significa o quê? Em união, nós vamos ser indestrutíveis. Nós não vamos fraquejar, não vamos parar. Nós vamos enfrentar o valente e vamos vencer. Então, irmão, essa mulher, ela contou tudo, ela lançou tudo sobre Jesus. Provérbios 28:13. A palavra diz que aquele que confessa, põe na tradução de Almeida atualizada, isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. No estudo da célula, irmão, quantos aqui estiveram na célula terça-feira? Foi uma bênção, né, irmão? Foi uma bênção? Glória a Deus. Teve um texto, que é um dos textos que eu sou apaixonado, que é 1 João 1,9. E diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, irmão, quando a gente confessa, nós alcançamos misericórdia. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Sabe o que é purificar, irmão? É limpar de toda a sujeira, é tirar tudo aquilo que não presta, é deixar puro, é tirar toda a impureza, tudo aquilo que contamina. Será que não tem coisas que o diabo tem semeado na nossa mente, no nosso coração, que tem contaminado a nossa fé? Mas por que ele semeou? Será que eu emprestei o meu ouvido? Já dizia minha avó, minhas professoras da 1ª, 2ª série, que naquela época as professoras falavam muito isso, né? Meu ouvido não é pinico. Será que você não tem emprestado o seu ouvido para ser pinico? Talvez as crianças de hoje nem sabem o que é pinico, né? Mas
Será que você tem emprestado o seu ouvido para ser um vaso sanitário? Para ficar recebendo só o que não presta? Deus, ele te fez para ser um vaso de honra, né, irmão? Amém? Um vaso que vai receber o azeite, que vai derramar sobre a vida de outros, unção, vida. Mas, irmão, se você ficar emprestando o seu ouvido para se encher de coisas que só deveria estar num vaso sanitário, a sua vida vai ficar impura. Você vai se tornar um cristão impuro. E aí você vai deixar de ser um cristão. Porque um cristão não se pode se contaminar com essas coisas do mundo. Então, irmão, vigia. Cuidado com quem tu tem emprestado o teu ouvido, viu, irmão? Em vez de prestar o ouvido para quem fala besteira, começa a falar bênção no ouvido dele para purificar ele também. Amém, irmão? Seja a porta-voz de Deus. Então essa mulher, ela confessou e ela recebeu 4 das maiores bênçãos que Jesus, ele disse para ela. No versículo 34. Vamos voltar lá. Versículo 34. Depois vamos para outro texto. José, depois põe Lucas 17, tá bom? Mas vamos lá, Marcos 5:34. Então, ele disse para a mulher, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Essa mulher, se ela não tivesse falado nada, quando Jesus perguntou, quem me tocou? E ela viu que ele estava procurando. Se ela tivesse se escondido e ido embora, será que ela receberia tudo isso? Será que ela seria vista como filha? E a fé dela, né? A salvação pela graça, mediante a fé, pela graça sois salvos. Será que ela teria recebido um decreto de paz? De ir, a partir de hoje, vá em paz, tenha paz na sua vida. Jesus disse, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. É uma paz diferente, é a paz do Senhor, que eu e você cumprimentamos um ao outro. Você entende o que é com essa paz aqui, irmão? Que não é uma coisa de simplesmente de cumprimento, é você decretando a paz naquele lugar ou sobre a vida de alguém. E ela foi liberta, foi curada do mal, foi liberta daquilo que lhe afligia. Será que se ela não tivesse se pronunciado, ela teria recebido tudo isso? Eu creio que não. Sabe por quê? Lucas 17, do 11 ao 19, não vamos ler tudo isso não. Não precisa colocar não, Zés. Desisti por conta do horário. Conta a história de 10 leprosos. Jesus, ele estava passando pela região da Galileia com Samaria. E quando ele estava passando por ali, apareceram no caminho 10 leprosos que começaram a clamar ali: Jesus, nos cura, nos cura, nos cura. E aí Jesus foi lá e falou para eles: vai lá e se mostra para o sacerdote. Só isso que Jesus falou. Aí esses caras obedeceram. Eles foram, porque os leprosos não podiam ficar no meio do povo. Eles ficavam do lado de fora da cidade. E aí eles foram até o sacerdote, porque era de acordo com a lei, né? Eles tinham que mostrar para o sacerdote que estavam curados e tudo mais. E aí eles estão indo no caminho. No meio do caminho, eles são curados. Quantos eu falei? Quantos leprosos? Quantos leprosos? 10 leprosos. No caminho, no meio do caminho, esses caras foram curados, sarados da lepra. Quantos voltaram? Apenas um estrangeiro, o samaritano, um estrangeiro, ele voltou. Se essa mulher não tivesse confessado, ela não teria recebido a mais. Só o finalzinho, por favor. Eu falei que não ia colocar, mas só os 2 últimos versículos, por favor, Oséias. Lucas 17, 18 e 19. Olha só, Jesus, ele decretou ali sobre a vida daquele homem, né? Ele chega e pergunta: ué, mas não eram 10 os leprosos? Onde estão os 9? Foram embora. Eles só queriam receber a cura. Aquele um voltou para adorar, para agradecer, para ser grato, buscou Jesus. Assim como aquela mulher que decidiu ficar, porque ela estava atrás do abençoador,
ela foi grata por aquilo que ela recebeu, aquele voltou da mesma forma. Jesus falou, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Olha isso. E o último, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Foi curado, foi salvo, foi liberto daquele mal que lhe afligia. Olha só, irmãos, ele recebeu algo a mais, diferente dos demais. Ele recebeu uma palavra de Jesus, um decreto ali, de que ele estava plenamente salvo, sarado. Assim também devemos ser nós. Como o bispo estava falando aqui no momento da oferta, ser grato a Deus, por aquilo que Ele já tem nos abençoado. Se você é grato a Deus por Deus ter usado alguém para falar do amor dele para você, compartilhe, irmão. Seja grato, fazendo o mesmo por alguém, abrindo o teu coração. Deixa Deus trabalhar, mudar o seu comportamento, a sua atitude. Nós temos aprendido na célula que a forma como eu penso determina o que eu sinto, e aquilo que eu sinto determina as minhas atitudes. Ou seja, metanoia. Se a minha mente é mudada, é transformada, as minhas ideias são transformadas, eu entendo que eu estou sendo transformado, o meu sentimento já é de alegria, e eu permito que o Espírito Santo faça a obra. E aí a minha atitude muda, tem que mudar. Porque se Jesus entra, tem que mudar. Mas permita que essa transformação ocorra na tua vida, para que a salvação chegue na tua casa também, no teu trabalho, na tua escola, na tua família. Por isso que Jesus ele insiste conosco. Assim como Deus não quer fazer uma simples cura naquela mulher, porque Jesus ele queria algo mais. Ele queria derramar algo mais sobre a vida dela. Por isso que ele perguntou, quem me tocou? E ficou procurando. Porque ele não queria somente que ela recebesse aquele poder e fosse embora. Aquela cura. Ele queria derramar mais sobre a vida dela. Ele quer salvar. Com salvação, irmão, vem bênção. Bênção atrás de bênção, irmão. Porque como eu falei aqui, ó, quando você obedece a Deus, as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Amém? Estou indo para a segunda página de 10, mas a gente acaba, irmão. Brincadeira, 10 não. Estou finalizando. Então, irmão, pergunta para o seu irmão. É que está do seu lado. Você quer bênção? Bênção sobre bênção? Por que bênção sobre bênção? Eu pensei assim, se existir juros e juros sobre juros, pode ter bênção e bênção sobre bênção também, que é o outro lado da história, né, irmão? É ser abençoado, né? É bênção sobre bênção. Porque as bênçãos vão correr atrás de nós, vão nos alcançar, e não fala a bênção correrá, é as bênçãos. Irmãos, todos aqui já aprenderam, o bispo já ensinou pra gente. Quantas promessas tem de Deus para a nossa vida relatadas na palavra? 11.134 promessas, dependendo da tradução, né? Eu acho que, ô bispo, tem todas? Não sei. 11.134 promessas, né? Na Almeida, corrigida fiel, irmãos. 11.134 promessas. Quantas promessas já se cumpriu na sua vida? Olha, irmão, quantas bênçãos tem, ó. Bênção sobre bênção. Amém? Mas a bênção só é para quem obedece. A bênção só é para filho. Para filho obediente. Deus é um pai raiz. É bênção para quem obedece. Não é todo mundo ganha igual, obedecendo ou não. Não, aquele que obedece recebe. Deus é justo. Então, irmão, você quer bênção? Obedeça. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 19:17, que aquele que foi fiel no pouco, será colocado como governador de 10 cidades. Ou seja, aquele que era fiel em uma, vai ser agora governador em 10. Foi colocado sobre mais, né? Então, muito mais nos será confiado quando nós formos fiel naquele pouco. E não é só dinheiro, irmão. Na verdade, é em qualquer coisa que Deus te colocar em tuas mãos.
Deus ele colocou em tuas mãos para você ajudar a ficar aqui dos lados, servindo a água que eu nem bebi. Obrigado, irmãos. Né? Estão aqui do lado nos servindo, nos ajudando. Estão lá fora, fazendo ali uma segurança ali para os nossos veículos, em oração. Acredito falando de Jesus também para os irmãos que estão, né, as vidas que estão passando na rua, que ainda não são irmãos, mas serão. Amém? É porque os obreiros que estão na rua não pode perder a oportunidade, né? Tem que aproveitar, tá lá fora, passou alguém, já fala de Jesus, né? Amém? Então você, irmão, obreiro que tiver aí, quando tiver na escala lá fora, viu, Brunão? Passou alguém ali, já fala de Jesus para ele. Não é não, pastor Ricardo? Ficar moscando lá na porta da igreja, lá conversando de futebol. Não, tô brincando, irmão, eu nunca fico lá fora conversando de futebol, então eu não sei se vocês falam de futebol. Mas é um exemplo, né? Nós temos que estar fazendo um serviço que Deus colocou ali, é pouco. É só ficar ali, ó. É só ficar naquela posição. É ficar de auxiliar da escola, das crianças, que não é coisa fácil também. É ser professor, né? É em qualquer trabalho. É vir limpar a igreja, na escala da célula. Ser fiel no pouco, irmão. Honra esse trabalho. É para arrumar a cadeira, vou arrumar alinhadinho. Eu vou fazer o meu melhor. Faça o seu melhor, no pouco que seja. Que Deus ele vai ver e ele vai honrar. Ele vai colocar coisas maiores. Então hoje você só arruma a cadeira, você vai arrumar a cadeira, daqui a pouco está arrumando outras coisas, aí está participando da ornamentação da igreja. Porque você se dedica, você se destaca, sai do anonimato, e Deus vai lá e te levanta para a obra. Então, irmão, faça o que for fazer, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. É como eu falei ali no começo, ó. Não decorei 100%, mas não existe trabalho fácil para quem faz sempre o seu melhor. Então, seja pouco, dê o seu melhor. Não vai ser fácil, mas dê o seu melhor. Deus vai te honrar. Amém? Vai ofertar. Minha oferta é tão pequenininha. Dê o seu melhor. É o melhor que você tem? Oferte o que você tem. Porque é Deus, irmão, é no mundo espiritual. O valor pode ser pequeno, mas Deus faz prosperar. A igreja precisa de um valor. Mas eu estou dando R$1. A igreja precisa de 10 mil. Meu irmão, mas se faltar R$1, não chega nos 10. Não importa o valor, irmão. Importa a tua fidelidade ao Senhor. O teu compromisso com o reino. A tua vontade de querer ajudar. É o teu interesse. Amém? Então, quem segue a orientação divina, seja pelo líder, pelo pastor, pelos bispos, ficará maravilhado com aquilo que o Senhor lhe concederá. Então, se você obedecer à orientação divina, quando vir a bênção, irmão, você vai ficar surpreso. Quem quer se surpreender com bênção? Obedeça a Deus. Quem Deus colocou para ficar ali sobre os seus cuidados? Os seus cuidados não. Você ficar sobre os cuidados dessa pessoa. De líder. Uma pessoa que vai te dar uma palavra de orientação, um pastor. Ou você é ovelha desgarrada. Ou você não fica em lugar nenhum, né? A gente na escola de dons estava até falando sobre um termo que eu vou usar aqui de uma forma errada, tá? Só para exemplificar a questão. Um pastor itinerante, que não tem lugar nenhum. Ele vai onde ele quer, na verdade. Porque ele não quer ficar submisso a ninguém. Aí ele quer só fazer aquilo que ele tem vontade. É uma ovelha que não tem rebanho. É um pastor sem rebanho. Porque não é isso que Deus quer para nós. É diferente de um Paulo, né? Que estava num lugar, depois no outro. Mas se a gente acompanhar o que ele fez, o trabalho que ele fez, o que ele levantou de colocar pessoas, depois visitar de volta. Então, irmãos, é coisas diferentes. Agora, Deus, ele quer que você seja submisso a uma autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Obedeça a voz do teu pastor, do teu líder. Irmão, entenda que não é um homem, uma mulher que está ali. É um servo de Deus. É que Deus, ele escolheu pessoas para cuidar de pessoas. Então, são pessoas que têm defeitos? Sim, mas são pessoas escolhidas por Deus para trazer orientações do céu para a minha e a tua vida. E quando nós somos submissos a essa autoridade,
sempre, óbvio, pautado na palavra, nós somos abençoados, a nossa vida é transformada, e o trabalho que nós fazemos, ele prospera, ele alcança lugares que a gente nunca imaginaria alcançar. E, por último, irmão, fala aí pro varão e a varoa que está do seu lado, não perca essa oportunidade. Se você veio aqui essa noite, não perca essa oportunidade. É como se fosse de liquidação. Eu estava lembrando só for sale. Liquidação, né? Não perca essa oportunidade, é só hoje. Talvez a sua oportunidade que você tanto esperava por Deus, está aqui, irmão, é hoje. Quero convidar a igreja para ficar de pé, em nome de Jesus. Então, irmão, faça como aquela mulher. Agarre o bem de Deus. Aceite a Jesus. Se você aceitou milhões de vezes Jesus e sua vida não mudou, eu te aconselho a aceitar de novo. Mas aceita de um jeito diferente. Abrindo o teu coração, se entregando totalmente ao Senhor. Permita ser cheio do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, irmão, foi derramado de uma forma tão maravilhosa durante 4 dias na Conferência Profética Viva. Eu quero determinar sobre a tua vida também nesta noite, em nome de Jesus. Não sei se o grupo de louvor vai subir. Em nome de Jesus. E eu quero decretar algo sobre a tua vida. Hoje é uma quinta profética. Amém? Deus falou no teu coração? Compartilhe, irmão. Amém? Olha, se a gente fizer aqui uma enquete do que você mais compartilha nas suas redes sociais, será que vai ser maior ou menor de você compartilhar a palavra de Deus, aquilo que você recebeu no culto, pessoalmente para alguém? Ixi, meu Deus. Então, irmão, compartilhe o que é precioso. Compartilhe essa pérola preciosa que é a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, que traz cura, que traz mudança, novidade de vida. Compartilhe, irmão. Na Conferência Profética Viva, eu quero decretar o que foi decretado na conferência, para que você também saia daqui com isso na sua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, para que você saiba que o reino de Deus chegou, amém? E ele vai ser estabelecido na sua vida também hoje, amém? O governo de Deus permanecerá sobre a tua vida. Foi estabelecido na conferência profética e vai permanecer em nome de Jesus. O reino de Deus e o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Fazendo isso, irmão, você vai ser feito filho como essa mulher. Jesus, ele falou para ela que ela era filha. Com isso, sendo filho, o filho tem direito à salvação. Será decretado sobre a nossa vida um decreto de paz, um decreto de libertação. Jesus, ele decretou sobre a vida daquela mulher que ela poderia ir embora em paz, porque ela estava livre daquele mal, livre daquela doença, livre daqueles demônios que a atormentavam. Se ela fosse como daqueles leprosos que recebeu a cura e fosse embora, talvez ela poderia permanecer escrava de Satanás na sua vida. Talvez você esteja em busca de liberdade, você está querendo que sua vida prospere, que sua vida ande, que ela saia daquela estagnação, daquele momento parado. Você não consegue desenvolver nada, começa um curso e não termina, começa o emprego e é mandado embora, ou pede as contas, nenhum lugar é bom, nada presta, nada muda. Por que será que as coisas estão assim? Será que não está faltando algo? Será que talvez você não tenha vindo para a igreja sempre só em busca de uma bênção e vai embora? Será que você só não está esperando um milagre e vai embora?
Será que não está faltando Jesus permanecer na tua vida? Será que para você que está aqui nesta noite, e são meus irmãos que já congregam comigo aqui também, será que você não está sobrecarregado? Será que você não está cansado? Precisando tirar esse fardo pesado dos teus ombros? Jesus está aqui, querido.